Muito bem, queridos irmãos, vamos abrir nossa Bíblia. 1 Coríntios capítulo 9, a leitura do verso 23 em diante, 23 a 27. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, mas luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Deus e Pai soberano, lemos a Tua palavra e pedimos que o Senhor lance luz sobre o texto. Este texto de 1 Coríntios foi uma das leituras devocionais dessa semana que eu fiz e me salta aos olhos coisas importantes nesse texto. É um texto conhecido porque essa metáfora corram de tal maneira, ela já é bem conhecida da igreja. Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Só um alcança o prêmio. Corram de tal maneira. Mas se você observar, a gente pode fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada desta porção. Porque esta porção é uma metáfora que conclui um tema que veio anterior a ele. Ela conclui um tema. E o que estava sendo tratado anterior a esta conclusão? O que estava sendo tratado anteriormente a essa conclusão era a liberdade e o direito do apóstolo Paulo, ou dos apóstolos, ou dos servos, ou dos discípulos, ou dos que serviam ao Senhor como liderança, como aqueles que tinham aberto mão de ter uma vida, vamos dizer assim, entre aspas, normal, uma vida comum, para ter uma vida dedicada ao altar. Exatamente isso que está sendo falado anteriormente, e ele vai terminar esse assunto com esta metáfora. A questão aqui era o salário dos apóstolos, era o direito que os apóstolos tinham de comer do templo, de usufruir das doações que chegavam pela igreja, inclusive até mesmo usufruir de construir uma família ao lado de uma mulher. Então, essa é a questão que está sendo tratada. E o que Paulo está dizendo anteriormente é que todos faziam isso, todos tinham seus salários, tinham sua provisão, não vamos falar salário, irmãos, porque não era salário mesmo, mas tinham sua provisão, eram mantidos pela própria obra. A obra os sustentava, inclusive sustentava sua família. Isso era na mente daquelas pessoas, na mente daqueles crentes desta época aqui, era comum, era normal, até porque, por analogia, a tribo de Levi, no Velho Testamento, ela era sustentada pelo templo. Ela era sustentada pelo templo, ela não tinha herança, não tinha terra como possessão, e o que eles tinham eram os dízimos dos seus irmãos, daqueles que sustentavam o templo. E por analogia, a igreja cristã, que tinha vindo do judaísmo, ainda tinha uma cabeça muito judaizante ainda. Não? Então, eles tomam isso como parâmetro, e era normal, as pessoas nem estavam preocupadas com isso. E o apóstolo Paulo ele vai entrar nessa discussão aqui para dizer que ele era uma exceção, porque ele não vivia do templo, ele não vivia dos irmãos, das ofertas, e também não se acompanhava por uma mulher. Ele não construiu família. Então, ele não construiu uma família e ele não
usufruía dos benefícios das ofertas levantadas na Irmandade. E ele, inclusive, ele vai dizer que é justamente porque ele não fazia isso que ele poderia defender o fato de que isso era legal, de que isso era justo fazer, de que isso era importante fazer, de que isso deveria ser feito, porque ele mesmo não usufruía, porque se ele usufruísse, alguém poderia levantar a questão de que ele estava advogando em causa própria. Ele estava defendendo um direito que ele também se incluía, e ele diz isso, que ele não fez uso deste direito. Então, esta metáfora é para concluir esta ideia. Porque ele, depois que ele explica o problema, e depois que ele fala que ele é o defensor, ele justifica o fato dos ministros, das lideranças viverem do altar, ele dá um outro passo no verso 15. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma destas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Quer dizer, é o que eu estava acabando de explicar. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Então, era exatamente isso que eu estava explicando aqui quando peguei nesse texto aqui. Então, ele fala do direito daqueles que pregam, e ele fala que ele é uma exceção, porque ele teve um chamado diferenciado e ele se enquadrava nessa exceção. E por isso ele se achava à vontade para trazer esta ideia para os irmãos, né? Este ensinamento para os irmãos. E aí ele vai dar o passo que vai introduzir a metáfora. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravos de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Agora ele vai dizer o porquê ele se comporta desta maneira. Ele queria alcançar o maior número possível. E esta questão financeira, você observa que provavelmente já era um problema desde essa época. Porque ele, para ganhar um número ainda maior, entendeu que, não, se eu viver às minhas custas, então será ainda mais nobre o que eu estarei fazendo. E ninguém poderá usar isto contra o evangelho, contra a palavra. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravos de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então ele estava dizendo que ele deu o máximo, ele fez de tudo. Ele foi o camarada que, para os judeus pensam assim, né? Então eu vou pensar assim também, mas só para ganhar os judeus. Os sem lei pensam desse outro jeito. Eu não vou nem entrar nessas questões para não bater de frente com eles. Eu vou entrar naquelas questões onde eu posso entrar e não ter problemas com os judeus. E a gente lembra, por exemplo,
quando Paulo esteve no Areópago, exatamente isso que ele estava fazendo. Ele não bateu de frente com ninguém, muito embora tinha toda uma situação ali que qualquer um de nós talvez batesse de frente. Quando ele foi se justificar no Areópago, né? Ele não disse que aqueles deuses eram todos demônios, que eles estavam servindo a demônios, que Cristo não se alegrava com aquilo, que Deus não se alegrasse com aquilo. Não, ele olhou, ele elogiou a religiosidade daquelas pessoas. Vejam que os senhores são cuidadosamente religiosos. Vocês tratam com muito zelo a religiosidade de vocês. Ele elogiou o comportamento religioso daquelas pessoas e foi além, porque havia o altar do Deus desconhecido. Olha só, uma sociedade que era idólatra por tanta excelência e tão cuidadosa com a sua idolatria, que, levantando a hipótese de que poderiam estar esquecendo de um Deus, fizeram um altar para um Deus que eles nem conheciam, para não ofender ninguém. Os caras eram religiosos /político. Eles eram assim, religiosos /político. Não queriam ofender ninguém. E o apóstolo Paulo entrou no mesmo jogo. Eu não vou ofender ninguém aqui. Chamou todo mundo de extremamente religiosos, elogiou aquele comportamento. E aí, quando chegou na vez de olhar para o Deus desconhecido, é justamente esse que eu os anuncio. O Deus que vocês não conhecem. Aí começou falando de Deus, já que era desconhecido. Ele se apresentou como aquele que o conhecia e apresentou o Deus desconhecido para eles. Ele se colocou no mesmo nível daquelas pessoas ali para poder ganhar aquelas pessoas. Então o apóstolo Paulo, ele fez de tudo. Abriu mão de salário, abriu mão de ter família, de ser caro para os irmãos, se fez de bobo para com os bobos, não batia de frente com as pessoas nesse sentido meio que, não é assim, ignorante. Você vê que ele vai contrariar todo mundo agora, no Areópago, ele vai contrariar a filosofia ali do Areópago, mas dentro de um discurso que eles podiam absorver, que eles podiam entender. Não chamou de ninguém de endemoniado, não chamou ninguém de idólatra, não disse que ninguém ali estava perdido, mas falou do Deus Todo-Poderoso. Ai, se todo crente, se só a metade dos crentes fossem assim, né, irmãos? Eles querem enfiar Jesus de goela abaixo. Infelizmente, nosso povo é desse jeito. Querem enfiar Jesus de goela abaixo, tem uma ansiedade que a pessoa se converta, levante a mão, vai na frente da igreja e tal. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora. Eu tenho que dar o meu testemunho, eu tenho que ser sábio, eu tenho que ser aquele que apresenta o Deus desconhecido. Na hora certa, no momento certo, porque no momento certo, na hora certa, eles estão ali para me ouvir. Não adianta fazer diferente. Então ele estava falando agora sobre o que ele estava fazendo, como é que ele se esmerava. Então fiz-me de fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos, fiz de tudo para com todos, a fim de que, por todos os modos, salvar alguns. E aí vai terminar o texto. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Se você não faz, você não participa do Evangelho. Tudo faço, não sou aquele que fica como espectador, eu faço, tudo faço para o Evangelho, para ser participante do Evangelho. Vocês não sabem que os... Aí ele vai começar a metáfora. Vocês não sabem que os que correm no estádio, que eu acabei de ler, todos, na verdade, correm, mas um só ganha o prêmio. Ele vai terminar essa ideia do servo que tudo faz, do servo que abre mão de tudo, do servo que se doa, do servo que está
à frente da obra, mas de uma forma a tentar converter e convencer a todos, ele vai fazer essa comparação. E nesta comparação, correr de tal maneira que ganhe o prêmio, ele vai falar sobre essa coisa de tudo se dominar. Mas levando em consideração o que o apóstolo veio descrevendo que ele fazia, o que ele fazia? Se você observar, o que ele fazia era abrir mão. Quando ele estava entre os judeus, ele abria mão de certas falas, de certos temas, de certos assuntos, porque nisso nós não temos liga. Ele abria mão. Ele não queria provar nada para ninguém. Ele queria falar do seu Deus. Ele queria falar do Senhor. De tudo se domina. Como é que ele se dominava? Não, aqui eu não posso entrar por esse caminho, porque esse caminho aqui é um caminho perdido, se eu entrar por esse caminho com essas pessoas. Eu tenho que aqui entrar de uma forma diferente. Abrir a mão. Ele abria a mão de satisfazer o seu próprio desejo. Olha, a gente tem, sabe que todos nós aqui temos um desejo de estar certo? Eu tenho um desejo de estar certo, você tem o seu desejo de estar certo. E quando a gente não toma conta desse desejo, esse desejo faz a gente levantar um monte de inimigo ao redor da gente. Desejo de estar certo. Inclusive, quando esse desejo não é contido na relação conjugal, no casamento, aí faz um inferno dentro de casa. Que o marido quer estar certo, a esposa quer estar certa, os dois têm esse desejo de estar certo. Aí o caldo entorna dentro de casa. Não é possível num grupo todo mundo estar certo. Alguém tem que estar certo, alguém tem que estar errado. E quando alguém tem uma ganância de estar certo, tem um ímpeto muito forte em estar certo, estraga tudo. Então, no que Paulo se dominava? Não, cara, eu estou certo, esses caras aqui, meu Deus do céu, são uns encapetados. Não, mas eu não vou chamar de encapetado. Não, mas eu vou dizer que eles são extremamente religiosos. Nisso todos nós concordamos, porque um grupo para ter um número de deuses tão grande desse, de Deus, tem que ter religiosidade, tem que ter fé aqui. Ninguém vai ter essa coleção de deuses sem ter fé. Então aí ele abria mão, ele abriu mão de dizer o que era certo, para dizer também uma outra coisa que era certa também, mas não era o seu desejo. Falar para vocês do Deus desconhecido. E nessa linha ele foi. Então, quando ele fala, todo atleta em tudo se domina, aqui nesse contexto, ele está falando muito mais daquilo que ele abria mão, das suas certezas, para poder alcançar alguns. Aqueles para alcançar uma coroa incorruptível, nós, porém, a incorruptível. Corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar. Quer dizer, eu tenho uma meta e cada um dos meus passos são passos pensados. Eu tenho uma meta e cada um dos meus passos são pensados direitinho. Eu penso direitinho no que eu vou fazer. Existe um projeto na minha vida, um projeto de evangelização na minha vida. Assim luto, não desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Gente, é abrir mão do desejo. Esmurro, eu tenho vontades, eu tenho coisas na minha cabeça, mas eu esmurro o meu corpo. E aí nós podemos falar também sobre desejos muito humanos, como, por exemplo, construir uma família, estar do lado de uma mulher que é a sua esposa, ter filhos. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então, este era o máximo.
E a pergunta que fica essa manhã, uma manhã de ceia, inclusive, a pergunta é, esse texto, ele acaba por descrever o que o atleta faz e não o que ele não faz. Se eu sou esse atleta de Cristo, o que eu faço? O que eu faço para eu ser o servo? Porque quando eu faço alguma coisa, eu estou abrindo mão de outras. O apóstolo está falando que ele estava abrindo mão de ter uma vida humana, normal, com família, com filhos, com endereço próprio. Ele estava falando sobre isso. Ele estava falando de conter o seu desejo, conter a sua vontade. Gente, quantas vezes a gente tem vontade, né? De dar uma torcida no pescoço de alguém, né? Fazer assim, ó. Quantas vezes? Ele está falando disto, de conter essa vontade, de controlar essa vontade, porque essa vontade não glorifica a Deus, porque essa vontade pode diminuí-lo, porque essa vontade não rima com o Evangelho. E nós, para nos espelharmos na história de Paulo, na vida de Paulo, nós precisamos ser essa pessoa que domina a vontade, que domina o desejo. Não dá para entender Paulo, por exemplo, né? Ele deixando a obra de Deus por causa de um compromisso meramente humano. O Brasil tem campeonato de futebol, mas na Grécia tinha Olimpíada, um evento que parava o mundo da época. Você sabia que as Olimpíadas na Grécia eram eventos mundiais? Você sabia que a escrita cuneiforme, que foi uma das primeiras escritas descobertas, ela só se conseguiu traduzir a escrita cuneiforme, porque houve um campeonato na antiguidade que foi escrito em 3 línguas, o grego clássico, o latim, não, grego clássico, uma outra língua lá que não era o latim, e a escrita cuneiforme. E só foi possível traduzir a escrita cuneiforme porque o texto foi escrito em 3 línguas, e o grego clássico ainda era reconhecido, ainda se conseguia entender o grego clássico. Quando se levantou a questão do estudo das línguas, da língua cuneiforme. Então, havia 2 textos, um em grego clássico e o outro na escrita cuneiforme, que dizia a mesma coisa, anunciando a Olimpíada, uma Olimpíada. E só por isso se conseguiu decifrar a escrita cuneiforme. Então, na época de Paulo, haviam jogos, sim. Era o futebol da época lá, que eletrizava todo mundo. Você há de convir que, para estar escrito em 3 línguas, as 3 línguas mais faladas da antiguidade, você há de convir que devia ser um acontecimento internacional muito forte. Paulo abria mão de desejos assim. Paulo abria mão de viver uma vida comum. Paulo fazia questão de servir ao Senhor. Servir a Ele com tudo que ele tinha. Com todo o tempo que ele tinha. Com todo o intelecto que ele tinha. Esse é o apóstolo Paulo. E isso é o correr de tal maneira. Correr de tal maneira é acabar com o seu próprio desejo, porque o nosso desejo, irmãos, nos atrapalha em muito de servir a Deus. Porque o que a gente quer milita contra as coisas do Espírito. Nós queremos nos deleitar, sempre. Mas se a gente não der um limite para esse deleite, ele acaba atropelando
o meu caminho na obra do Senhor. Se comportar de tal maneira, por exemplo, pode ser para nós, no dia de hoje, estudar a Bíblia com regularidade, porque isso me traz para o mundo espiritual. Ler a Bíblia com devocional. Isso me traz para o mundo espiritual. Se comportar de tal maneira, pode ser generoso com os dízimos, com as ofertas, com o coração, com o seu serviço, com aquilo que você pode fazer. Isso. Se comportar de tal maneira. Se comportar de tal maneira, pode ser estar presente, pode ser participar, pode ser se envolver, pode ser estar junto, pode ser andar em grupo, fazer questão do grupo, não abrir mão do grupo, se comportar de tal maneira. Por quê? Porque a minha carne me leva para longe disso. Se comportar de tal maneira, pode ser participar numa causa evangelista. Talvez o projeto Varanda, mas talvez um projeto seu, pessoal, no seu trabalho lá, com algumas pessoas que você conhece, que você se relaciona. Aguardar o momento certo, o momento chave, o momento mais próprio. Apresentar o evangelho, se comportar de tal maneira. Se comporte de tal maneira. Descreve o que eu faço e o que eu não faço. A salvação é de graça, irmãos. Agora, se você vai ser espiritual ou não, depende se você vai se comportar de tal maneira. A salvação é de graça. Mas se você vai ter uma vida de um crente espiritual, que serve ao Senhor, que vai ouvir do Pai, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Deus, enfim. É se você está se comportando de tal maneira. Temos a Santa Ceia hoje. Na Santa Ceia, é para eu me comportar de tal maneira. Eu tenho que estar me comportando de tal maneira que hoje, de fato, eu lembre da morte do Cristo e não venha lembrar, eu não posso tomar ceia hoje não, porque eu andei pisando na bola essa semana. É para lembrar dele e não para eu lembrar de um possível pecado. Mas isso acontece, né? Isso acontece de vez em quando com um e outro. A pessoa olha assim, caramba, eu tenho andado um pouco fora do rumo que eu deveria estar andando. Tenho dado ouvido a falas estranhas, até malignas. Tenho tido alguns comportamentos que me fazem mal, que fazem mal à obra. Mas o Cristo disse que nós faríamos para lembrar dele, para não deixar ele esquecido em nossas vidas. E muitas vezes a gente lembra dele e lembra que não está andando muito bem certinho conforme ele quer. Então hoje é um dia assim de avaliação, é um dia de reflexão, de introspecção, de você falar com Deus no seu coração. Porque o que nós queremos ser, irmãos, é aqui, imitadores do apóstolo Paulo, que trouxe essa metáfora para concluir um assunto importante. Viver de tal maneira, viver fazendo coisas e não deixando de fazer. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração.